Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com você, esteja também com a sua família. Meu nome é Rafael Bandeira, bem-vindo a este canal. Hoje vamos falar mais um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. O vídeo hoje é um vídeo mais para tentar mostrar para você a importância de nós conhecermos a Palavra de Deus e não nos limitarmos ou nos permitirmos ser preguiçosos ao ponto de só conhecer da palavra de Deus aquilo que é pregado em algum culto durante a semana, nos dias em que nós vamos para a igreja. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias virão muitos falsos profetas e estes enganarão a muitos. A forma que nós temos de identificar um falso profeta me parece ser ou pelo dom do discernimento de espírito, ou pelo conhecimento que temos a respeito da palavra de Deus. Não vejo uma outra forma de identificarmos um falso profeta. Então, se você não tem o dom do discernimento de espírito, seria muito prudente que você conhecesse a palavra de Deus. Porque ela é a bússola da nossa caminhada aqui nessa terra. O Senhor Jesus foi crucificado para que nós pudéssemos ter a possibilidade de alcançar a salvação que está no derramamento do sangue de Jesus Cristo. Mas ele deixou as suas palavras, deixou as suas orientações, para que essa possibilidade que nos é dada no futuro se torne uma realidade. Então nós precisamos levar um pouco mais a sério esse entendimento de conhecer a palavra de Deus. A não ser que a pessoa não seja alfabetizada, eu creio que não há desculpa para um crente não conhecer a Bíblia. Um crente que não conhece a Bíblia, ele é preguiçoso, não tem outra palavra, ele é preguiçoso. Um pastor que ele diz que essa geração de redes sociais, que é a nossa geração de WhatsApp, Facebook, Telegram, TikTok e todas essas redes sociais, só vai provar uma coisa, que falta de oração e falta de conhecimento da palavra de Deus nunca foi por conta de falta de tempo. Porque tempo para as redes sociais sempre tivemos. Nós só não tivemos a prudência de trocar esse tempo de redes sociais, ou nem precisa trocar, mas destinar um pouco do seu tempo para conhecer as Escrituras, para conhecer as palavras de vida eterna que nos proporcionarão a possibilidade de, não as palavras, né, que vão possibilitar isso, porque o que possibilita isso é o sacrifício de Cristo, mas são as palavras que vão nos guiar rumo a essa salvação que nós almejamos em Cristo Jesus. Então é extremamente importante que nós conheçamos a palavra de Deus. Tem um pastor que ele costuma dizer, acho interessante a frase dele, ele costuma dizer assim: o que eu acho e o que você acha não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz. E eu vejo isso como uma verdade. Pedro, nas suas cartas, ele escreve que as Escrituras elas não são de particular interpretação. Então não tem o que eu acho. Tem o que está escrito, e o que está escrito está escrito para mim e para qualquer outra pessoa. A Bíblia é o que é. Entretanto, o falso profeta, ele consegue pegar um texto e fazer com que a pessoa que é preguiçosa, que não conhece as Escrituras, acredite naquilo que ele pregou. Então a pessoa conhece da Bíblia algo que nem bíblico é. Eu tenho visto alguns cristãos, alguns não, tem bastante, infelizmente tem bastante, que você pergunta para ela: você acredita na Bíblia? Acredita em tudo que está escrito. O problema é que você pergunta: e isso aqui da Bíblia? Isso, a pessoa nem faz ideia que tem isso na Bíblia. Olha o nível de insanidade, o tamanho da insanidade.
ela diz acreditar nas escrituras, mas ela não faz ideia, não conhece o que está escrito lá. Ela acredita em algo que ela não conhece. Não tem a menor ideia. Perigosíssimo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com o que eu acho. Deus não tem compromisso com o que o fulano disse, o Beltrano disse, o apóstolo, o ancião, o presbítero, o pastor, o bispo. Deus não tem compromisso com nada do que essas pessoas dizem, a menos que o que elas estão dizendo esteja exatamente de acordo com a palavra dele. Fora isso, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então nós não teremos condições de, no dia que todos nós compareceremos diante de Deus, nós teremos condições de alegar absolutamente nada para poder nos safarmos do dia do juízo ou da condenação. A não ser o sangue de Jesus Cristo, nós não temos qualquer argumento. Ah, Senhor, mas eu aprendi assim, não. Vamos ler um pouquinho da Bíblia? Aqui no Evangelho de Mateus, para não ficar só na minha fala, né? E a gente vê o que está escrito. Em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, diz assim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O contexto deste texto aqui é o seguinte. Alguns homens chegaram até Jesus e apresentaram a ele uma determinada situação e disseram assim: Senhor, uma mulher foi casada, o marido dela faleceu, e então ela se casou com o irmão dele, porque aquela era um costume da época, uma tradição, que aquele que morreu não deixando filhos, através do seu irmão, ele teria ali uma descendência, ou a sua memória, através do irmão. Então, por isso, o irmão dele tinha que se casar com a esposa dele, para que pudesse viabilizar essa descendência. No entanto, a situação que apresentaram para Jesus, essa mulher casou-se, eram 7 irmãos. E ela foi casando com um a um, e todos eles foram morrendo sem deixar filhos. Tendo morrido o último, depois morreu ela. E o questionamento deles para Jesus era o seguinte: olha, Senhor, na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Considerando que ela foi esposa dos 7. E a resposta de Jesus foi essa aqui que nós lemos. Ele disse: errais, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, se vocês conhecessem as Escrituras, vocês não estariam fazendo essa pergunta. Jesus disse que não conhecer as Escrituras é um erro. Veja, ele não disse que é um pecado. A pessoa não ler a Bíblia não é pecado. Mas é um erro, conforme disse Jesus. É preguiça. É desídia, é relaxo. Porque se eu creio na Bíblia como palavra de Deus, palavras de vida eterna estão aqui dentro. Eu busco essa vida eterna em Cristo Jesus. E eu me permito não conhecer o que está escrito aqui. É uma insanidade. É uma insanidade. Paulo, lá em Atos, Atos 17, versículo 10, ali mais ou menos no 10, ele faz menção aos bereanos. Paulo vai para a cidade de Bereia, pregar o evangelho ali, e lá ele faz um elogio às pessoas daquela cidade, os bereanos. Porque ele diz que os bereanos, eles ouviam a pregação da palavra, mas eles iam conferir nas escrituras se o que estava sendo dito era daquela forma mesmo. Então, falso profeta não se criava para cima dos bereanos, porque eles iam conferir. Então, não interessa o título do sujeito, se ele é apóstolo, se ele é pastor, se ele é presbítero, evangelista ou qualquer coisa que seja. Muitas vezes, o crente preguiçoso que não lê a Bíblia,
Ele pega, põe a bíbliazinha dele aqui debaixo do sovaco e vai para a igreja. Senta lá, aí chega o momento da palavra, aí abre a Bíblia, no versículo que disseram para ele, que é o texto que vai ser usado para pregação, como base, né, pregação. Aí ele lê. E é a única vez que ele tem contato com a Bíblia durante a semana. Às vezes ele tem até mais de uma vez esse contato, porque ele vai duas, 3 vezes para a igreja. Mas aquele momento devocional dele com Deus, de querer conhecer as Escrituras por conta própria, ele não tem isso. Então ele vai lá e o que ele conhece da palavra de Deus é por pregação de terceiros. Não conhece diretamente da fonte. Ele só conhece o que dizem. E o problema é que a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, os apóstolos disseram, falsos profetas viriam nos últimos dias. E nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. E onde um falso profeta estará, senão numa igreja? Não estou pregando aqui contra ninguém, pastor, nada. Eu vou para a igreja, ouço as pregações. Seria hipocrisia da minha parte falar para alguém não ir para a igreja ou não acreditar em ninguém. Não é isso. É simplesmente você conhecer as Escrituras para que você possa minimamente identificar se aquela palavra que está sendo pregada merece crédito ou não. Afinal de contas, nós estamos tratando da nossa salvação. Acreditar numa palavra diferente das Escrituras é loucura. Porque nós não poderemos chegar diante de Deus e depois Deus mostrar que nós estávamos dentro da igreja e andando fora dos caminhos da palavra de Deus. Ah, Senhor, mas eu não sabia, porque o meu pastor, Deus tem compromisso com a palavra dele, não tem compromisso com o que o pastor ou com qualquer pessoa disse. Ou até eu, que eu disse aqui. Deus não tem compromisso com isso. A menos que esteja de acordo com o que está escrito. Aí ele tem compromisso, mas não é nem porque é o que eu estou dizendo, é porque o compromisso é o que está sendo dito a respeito da palavra dele, sendo verdadeiramente o que está escrito. Aí sim. Tem um texto muito interessante em João, no capítulo 14, no versículo... A partir do versículo 23, João 14, a partir do versículo 23, olha que coisa interessante. Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus dizendo, tenho-vos dito isto estando convosco. Jesus está falando com seus apóstolos. Eu tenho dito isso a vocês estando com vocês. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que interessante. Jesus disse, tenho-vos dito isso estando convosco. Até aquele momento, eles ouviam as palavras da própria boca do Senhor Jesus, ali, face a face, pessoalmente. Mas Jesus já está dizendo que ele será retirado, mas vai vir um Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E olha o detalhe. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós aqui bebemos da fonte das palavras do Senhor Jesus de forma indireta, pelas Escrituras, é o que nós temos hoje. Os discípulos não, era de forma direta. O Senhor falava diretamente para eles. E nós o que temos e conhecemos das palavras de Jesus é de fonte indireta, é da Bíblia. São registros, né? Indireto eu digo no sentido de não estar, né, pessoalmente com o Senhor Jesus, ali fisicamente. Né? Ela até é uma fonte direta porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Outros acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas, enfim,
não vamos entrar nessa questão agora. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, a maneira que nós temos hoje de conhecer o que o Senhor Jesus falou é pela Bíblia, é o que está escrito aqui. E Jesus disse que esse Consolador, que é o Espírito Santo, faria eles lembrarem de tudo que ele tinha dito. Agora veja bem. A maneira que nós temos de conhecer as palavras de Jesus é pela Bíblia. Se a gente não se dá o trabalho de ler a Bíblia, de conhecer o que está escrito, o Espírito Santo vai nos lembrar do quê? Como eu posso ser lembrado de uma coisa que eu nunca vi, eu nunca conheci, nunca tomei ciência? Que lembrança eu vou ter de algo que eu não faço ideia do que é, de que eu nunca vi? Então o Espírito Santo vos lembrará de tudo que eu tenho dito. Se eu conheço o que Jesus falou, nos momentos de dificuldade, nos momentos que eu tiver ali numa situação em que eu preciso do Espírito Santo, é verdade que nós precisamos o tempo todo, mas tem situações que são cruciais. Então o Espírito Santo, vem aquela palavra assim na nossa mente, e ele nos faz lembrar do que foi dito. Mas eu já conheci o que foi escrito. Por isso o Espírito Santo me lembra. Mas e o preguiçoso? Vai lembrar do quê? Se ele não conhece. Nós vamos à igreja, imagina a seguinte situação. A pessoa conhecedora da palavra de Deus senta ali e começa a ouvir uma pregação. Dali a pouco aquela pregação começa a destoar do que está escrito. Para quem conhece as escrituras é rápido. Ele já começa a perceber um falso profeta ali. Às vezes nem é maldade, às vezes nem é um falso profeta no sentido de ser alguém que tem a intenção deliberada ali de enganar. Mas é inevitável que você identifique que aquela palavra não é aquilo que está escrito, porque você conhece o que está escrito. Não tem não sei dizer se é um adágio, mas tem uma frase que as pessoas dizem assim: tem bigode de gato, tem pelo de gato, e anda como gato, é gato. Não é outra coisa, é gato. Né? A analogia que eu quero fazer é: tá com cheiro de falso profeta, fala como um falso profeta. Aí escancarou, pregou que nem um falso profeta, é falso profeta. Não tem jeito. Não tem jeito. Por outro lado, tem aquele que é o preguiçoso. Foi para a igreja, não tem o hábito de ler as escrituras, por preguiça. Aí ele senta lá e o falso profeta começa a descarregar aquele caminhão de besteira. E a pessoa vai só assim: amém, glória a Deus, aleluia, fala a Deus. Não tem nada a ver com o que está escrito. Só que ele leva aquilo para a vida e ele vai viver de acordo com aquilo que foi pregado. Mas lembramos que Deus tem compromisso com a palavra dele. Chegará o dia que todos nos apresentaremos diante do Senhor. E aí eu vou descobrir que dentro da igreja eu andei fora da palavra, estando dentro da igreja. Por quê? Porque eu dei ouvido só ao que foi pregado, sem ter a diligência de conferir nas escrituras se aquilo era daquela forma mesmo. Mas Senhor, Jesus falou, mas minha palavra não fala. Não, mas o meu pastor me ensinou assim. Aí já imaginou Jesus falando assim, seu pastor, inclusive, eu falei com ele agora há pouco ali, e ele veio falar para mim: Senhor, em seu nome eu preguei, expulsei demônios. Lembra? Tem um texto que Jesus fala assim? Virão e dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos os enfermos. E Jesus disse: eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Aí imagina. Fala: não, mas eu aprendi lá na igreja. Eu falei assim: então, a pessoa que te ensinou na igreja, inclusive, estava ali comigo. E veio com essa conversa aí de que pregou em meu nome, que expulsou demônios e curou enfermo, e foi mesmo. Você perceber quando você lê esse texto, você vê que Jesus não nega que aquelas obras que aqueles homens diziam para ele, de fato aconteceram. Jesus não nega isso. Mas apesar disso, expulsamos demônios, curando, apesar disso, Jesus disse: eu não vos conheço, porque eles não eram de Jesus.
E aí, quem sabe, a gente pode fazer um paralelo com aquele texto que Jesus fala do prosélito que se torna 2 vezes mais filho do inferno do que o fariseu. De repente, é o que vai acontecer. Esse que disse que expulsou o demônio em nome do Senhor, que curou enfermos, que Jesus disse, não te conheço, maldito. De repente, esse cara fez de nós um prosélito dele, aquele texto que Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, que percorreis a toda a terra para fazer um prosélito. E fazendo e conseguindo, fazem dele 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Ou seja, aquele cara, falso profeta, já era um filho do inferno. E ele foi na nossa cabeça, pregou coisas totalmente fora da Bíblia, conseguiu fazer de nós 2 vezes mais filhos do inferno do que ele. É da nossa salvação que nós estamos falando. Nós temos que ter cuidado. Enquanto nós estamos vivos, nós temos esperança. A hora que se romper o fio de prata, que chegar a nossa hora, não temos mais outra oportunidade. A hora é agora. O senso de urgência é agora. Nós temos que conhecer a palavra de Deus é agora. Nós não teremos outra oportunidade. Talvez tenhamos, mas como é que garantia nós temos que teremos outra oportunidade amanhã? Nós não temos essa garantia. Só o Senhor sabe a hora da nossa partida aqui. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Que você levasse mais a sério. Conhecer o que está escrito. Não fica só achando que só porque tem alguém no púlpito de uma igreja de terno e gravata e você já presumir que ele é um homem de Deus. Infelizmente, nós já fomos alertados que não será assim nos últimos dias. Não quer dizer que todo mundo que está na igreja de terno é um falso profeta. É óbvio que não. Mas nós precisamos conhecer as Escrituras para identificar um. Para nós não ficarmos dando crédito em doutrinas de demônios, como diz a Bíblia. Doutrinas de homens ou doutrinas de demônios. Infelizmente tem crente. Esse vídeo até, ele é um vídeo de introdução para os próximos assuntos. Dois ou três próximos vídeos são de assuntos polêmicos. Tem uma finalidade. Né? Esses temas próximos que são polêmicos, eu acho que nem deveria ser polêmico, porque me parece que a Bíblia fala bem claramente a respeito do assunto. Mas são temas polêmicos na igreja. Mas ele tem a finalidade de mostrar para você isso que eu estou falando agora. Que a Bíblia diz uma coisa e por muito tempo, mesmo dentro das igrejas, a gente aprendeu diferente. E quando você pega o texto da Bíblia e lê, você vê que não tem nada a ver. Que o que foi ensinado é diferente do que está escrito. E o Pedro disse já lá atrás, as escrituras não são de particular interpretação. Então como é que chegou nesse ponto? E a gente foi ensinado uma coisa e a Bíblia diz outra. Tudo isso com olhos lá na frente. Que lá na frente eu não vou ter justificativa diante de Deus. Eu não tenho como enganar Deus. Esconder dele que eu fui um preguiçoso, que eu tive tempo para fazer todo tipo de coisa, menos conhecer as Escrituras. É da nossa salvação que nós estamos falando, e aquele que tem o desejo de ser salvo, nós não temos garantia. É o sangue de Jesus Cristo que nos dá essa possibilidade, mas desde o momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador até o dia em que o Senhor Jesus nos recolher, nós temos uma caminhada. E Jesus foi muito claro. Ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação é um processo, né? Nós aceitamos Jesus, descemos as águas do batismo, simbolizando ali a morte do velho homem, o nascimento do novo homem.
mas não significa que naquele ato nós somos salvos. Nós estamos caminhando, nós temos todo um processo e deveremos perseverar até o fim para que então possamos ser salvos. Eu peço que você medite nisso, né? Ore ao Senhor Jesus. Reitero, eu não estou aqui pregando contra a igreja, contra pastor ou contra ninguém, até porque eu vou para a igreja, eu ouço pastores, isso seria muito hipócrita, não é isso. Mas eu ouço muita pregação, então eu vejo que não é pouco a galera aí que está pregando diferente do que está escrito. E pode parecer besteira, mas não é. A partir do momento que a gente se conscientiza que Deus tem um compromisso com a palavra dele, não é com o que eu acho, com o que eu penso, é importante nós termos em mente que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o período da ignorância. Mas o período da ignorância é esse período que nós estamos vivendo sem entender o sacrifício de Jesus Cristo. Vivendo a vida como um velho homem. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, tenho a minha vida, entendo que eu preciso da salvação que está em Cristo, e eu entendo que a Bíblia é a palavra do Senhor Jesus, que tudo o que eu preciso fazer está escrito aqui, acabou a minha ignorância. Eu sou ignorante até enquanto eu não sei de nada disso. O Espírito Santo me convenceu do juízo, do pecado e da justiça, eu não sou mais um ignorante. Eu já tenho ciência do juízo, do pecado e da justiça. Acabou minha ignorância. Eu não vou poder alegar diante de Deus essa ignorância. Eu não. Outro, quem sabe? Eu não. Você, crente, não. 30 anos de igreja, 30 anos de Bíblia debaixo do sovaco ou com a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa toda empoeirada. Deus tenha misericórdia de nós. Medita nisso, né? Ore ao Senhor Jesus Cristo. Se dedique em conhecer a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo vídeo.